As ações do Banco do Brasil, BBAS3, tiveram uma queda bem expressiva recentemente, né? Foi mais de 27%. Isso deixou muito investidor com aquela pulga atrás da orelha. É para entrar em pânico ou será que é uma oportunidade aparecendo? Exato, é a pergunta do momento. Então, hoje a gente vai mergulhar um pouco nos nossos estudos, usar informações da própria empresa para tentar entender o que está por trás dessa desvalorização toda. Vamos focar em 3 fatores principais e ver como está a avaliação do banco agora. A ideia é sacar se o risco compensa o preço, né? Ou se tem valor escondido aí. Perfeito. E um dos gatilhos para essa reavaliação toda foi uma mudança importante, sabe? Veio com a Resolução 4966 do Banco Central. Ah, aquela que alinha com o IFRS 9, o padrão internacional? Ela mudou o jeito como o Banco do Brasil calcula as provisões para devedores duvidosos, a famosa PDD. Certo. Então, a forma de guardar dinheiro para eventuais calotes mudou. Como era antes e como ficou agora, assim, na prática? É. Antes era o modelo de perda incorrida. A provisão era feita mais quando o atraso já tinha acontecido, entende? Sim, quando o problema já estava lá. Isso. Agora, com o IFRS 9, é o modelo de perda esperada. O banco precisa estimar e provisionar a perda que pode acontecer desde o início, desde a concessão do crédito. Mesmo para quem está pagando em dia, já tem uma classificação de risco ali em estágios. Entendi. Mas por que isso pegou o Banco do Brasil mais forte que outros bancos grandes? Eles não estavam se preparando também? Então, boa pergunta. O que parece, com base nas informações, é que outros bancos talvez já viessem fazendo essa transição de forma mais gradual, sabe? Hum. O Banco do Brasil, talvez por alguma especificidade, teve que fazer um ajuste mais pesado de uma vez só. Isso aumentou bastante as provisões necessárias. E impactou o lucro, imagino. Diretamente. O lucro líquido do primeiro trimestre veio em 7,37 bilhões de reais. A expectativa do mercado era maior, algo perto de 9,32 bilhões. Então foi um baque. E afetou também o índice de Basileia, né? Aquela medida de capital, de solidez do banco. Entendi. Faz sentido. Então, essa questão contábil foi um fator importante, pontual talvez, mas relevante. Só que não foi só isso, né? O agronegócio também pesou bastante, certo? O agro, que historicamente é uma fortaleza do BB, né? Sempre foi um diferencial, Sim, sempre foi. acabou virando um ponto de atenção agora. Tivemos condições climáticas bem ruins em 2024, muito por causa do El Niño, né? Verdade. Isso afetou a produção agrícola. A estimativa de queda foi tipo 7,2% e, claro, apertou a situação financeira de muito produtor rural. E aí a inadimplência no setor subiu. Exato. Os números mostram isso claramente. A PDD específica para o agro saltou de uns 3 bilhões para quase 5,2 bilhões de reais. Nossa! É um aumento considerável. E o NPL do agro, que é o índice de empréstimos com atraso, subiu de 2,45% para 3,04%. E a cobertura, aquela relação entre a provisão e o crédito ruim? Essa caiu bastante, foi de 198%, que era um nível bem confortável, para 134,5%. Como bebeu o gigante do crédito rural, ele sentiu esse golpe mais forte que os outros. Ok, então já temos 2 pontos, a mudança contábil e a pressão vinda do agro. Qual foi o terceiro elemento aí nessa combinação? Bom, aí entra o cenário macroeconômico. A taxa Selic, ela continua alta, né? Altíssima. E as projeções não animam muito para uma queda rápida. Pois é. O Boletim Focus, por exemplo, já aponta para algo perto de 14,75% no fim do ano. Para um banco, isso significa que o custo sobe. Pagar poupança, remunerar CDB, LCI, LCA, tudo fica mais caro. E isso acaba espremendo a margem de lucro do banco, certo? Porque ele emprestou dinheiro lá atrás, talvez a taxas pré-fixadas mais baixas, e agora tem que pagar mais caro para pegar dinheiro novo. É isso. Exatamente essa lógica. A diferença entre o que o banco ganha com os empréstimos e o que ele gasta para captar recursos, a chamada margem financeira, fica comprimida. E teve impacto nos números do BB. Teve sim. A margem financeira bruta deles caiu 7,2% na comparação anual. Fechou o trimestre em 23,9 bilhões de reais. É uma queda relevante. Tá, então juntando tudo, ajuste na contabilidade, problemas no setor agro e os juros altos comendo a margem.
Com esse cenário todo, como é que fica a avaliação da ação? O preço atual já reflete tudo isso ou o mercado exagerou na reação, talvez criando uma oportunidade? Olha, de acordo com nossos estudos, os múltiplos de avaliação ficaram bem descontados, né? O preço sobre lucro, o PL, está ali por volta de 5,68. Isso mesmo considerando esse lucro trimestral que veio abaixo. É um PL historicamente baixo para o setor bancário, né? Sim. E o preço sobre valor patrimonial, o PVP, está em 0,68. Aquela ideia de que, metaforicamente, se estaria pagando uns 68 centavos por cada real de patrimônio do banco. É um desconto significativo. Exato. E o dividend yield também parece alto, olhando o histórico. Mas aí tem um ponto de atenção. Se o lucro continuar pressionado, esses dividendos podem diminuir lá na frente, né? Com certeza. Dividendo vem do lucro. Mas é crucial colocar isso em perspectiva. O Banco do Brasil, historicamente, já negocia com um certo desconto em relação aos bancos privados, como o Itaú, por exemplo. Por causa do risco estatal, né? Exatamente. O mercado sempre colocou um prêmio de risco aí, pela possibilidade de alguma ingerência do governo nas decisões do banco. O Itaú, por ser privado, ter resultados muito consistentes e menos essa percepção de risco estatal, geralmente tem múltiplos mais altos. Bradesco e Santander ficam ali, talvez num meio termo. E olhando para frente, assim, o que dá para esperar? Quais são os pontos positivos e os negativos no radar? Olha, do lado positivo, parece que o pior do ajuste passou, foi um impacto mais concentrado, e as perspectivas para o agro em 2025 já são um pouco melhores, né? Espera-se uma recuperação. Certo. Agora, do lado negativo, bom, a pressão da Selic alta nas margens deve continuar sendo um desafio importante para o banco administrar. O risco de alguma interferência governamental, embora possa variar de intensidade, está sempre lá, é uma característica do ativo. E tem a questão do desempenho futuro do crédito consignado privado, que é uma área onde o banco está tentando crescer mais. É uma incógnita ainda. Então, resumindo a história, essa queda recente parece ter sido uma tempestade quase perfeita, né? Uma combinação de fator contábil, problemas no setor-chave agro e o cenário macro de juros altos. A avaliação, olhando os múltiplos, parece barata. Sim, parece atrativa. Mas os riscos continuam na mesa, principalmente o risco estatal e essa dinâmica do crédito e das margens. Não sumiram. E isso, sabe, levanta uma reflexão interessante. Esse desconto histórico que o BB sempre teve por causa do risco estatal, será que, depois dessa queda toda, ele já não está mais do que precificado? Boa pergunta. Quer dizer, se por acaso, lá na frente, a percepção desse risco diminuísse um pouco, se o mercado ficasse mais tranquilo quanto a isso, será que não poderia destravar um valor bem relevante que hoje talvez não esteja totalmente no preço da ação? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade de cada investidor. Um abraço e até a próxima!